Sabe uma palavra que, assim, a gente usa o tempo todo, mas raramente para pensar no peso dela? Limite. Totalmente. Pra mim, sei lá, sempre soou como algo meio negativo, sabe? Uma cerca, uma restrição. Ah, cheguei no meu limite. Isso ultrapassa os limites. Sempre algo que pra gente... Exato. Sempre sobre parar, sobre não poder ir além. Pois é, a gente associa com barreira, com fim de linha, né? Mas olha, o material que a gente está analisando hoje propõe uma virada de chave completa nisso. Ah, é? A ideia é que o propósito de um limite, um bom limite, não é impedir o movimento. É o contrário. É garantir que a gente possa se mover com segurança. Entendi. É menos uma jaula e mais um guarda-rail numa estrada perigosa, sabe? Um guarda-rail. Nossa, gostei muito disso. É uma ótima imagem. E essa, então, é a espinha dorsal dessa análise que temos aqui, que é quase uma aula, um guia prático sobre o que a fonte chama de a experiência do limite. Uhum. O objetivo é esse: desconstruir a ideia de que limite é punição. E olha, o ponto de partida deles é uma imagem fortíssima tirada do livro de Provérbios. Sim, eu vi. É muito poderosa. Como cidade derrubada e sem muro é o homem que não tem domínio próprio. Cara, quando eu li isso, a imagem veio na hora na minha cabeça. É uma metáfora. É visual e imediata, né? Numa época antiga, os muros eram literalmente a diferença entre a vida e a morte, entre a ordem e o caos. Sim, claro. Uma cidade sem muros não era um convite à liberdade, era na verdade um convite à invasão. Qualquer um podia entrar, saquear, destruir. Ficava totalmente exposta. Totalmente. E o argumento do material é que, metaforicamente, uma pessoa sem esses muros emocionais, mentais e até de agenda, ela vive nesse estado de vulnerabilidade constante. Não é que ela não tenha o que proteger, é que ela não tem como proteger. O que me leva a pensar? Se essa ausência de muros nos deixa tão vulneráveis, como é que a gente não percebe isso? Quer dizer, na prática, no dia a dia, como essa cidade sem muros se parece? Boa pergunta. Quais são os sinais de que as defesas de alguém, ruíram? Então, a fonte descreve um ciclo que é quase um roteiro de esgotamento. Começa com uma coisa que até parece virtude, sabe? A pessoa quer agradar, quer ajudar. O famoso bonzinho. Exato. Então ela diz sim para tudo e para todos. Só que isso a leva a carregar fardos que, na verdade, não são seus, a assumir responsabilidades de outros. E aí o resultado é? O resultado imediato é um desgaste brutal, físico, mental, emocional. A paz simplesmente vai embora. É aquela pessoa que está sempre com a bateria em 10%, né? Ela já acorda cansada, passa o dia resolvendo o problema dos outros. E vai dormir pensando nos problemas que não conseguiu resolver. Exatamente. E o que acontece quando alguém vive nesse estado de cansação crônica? Vira uma panela de pressão. Perfeito. A fonte usa essa mesma imagem. A pressão vai subindo, subindo, até que uma hora, por um motivo mínimo, ela explode. E geralmente explode com quem? Com as pessoas mais próximas. Exato. Que nem eram a causa do problema original. E o mais irônico, segundo o material, é o que vem depois dessa explosão. A pessoa se sente profundamente injustiçada, como se o mundo estivesse abusando da boa vontade dela. Sim, mas tem outra coisa aí também, né? Tem, ao mesmo tempo, um sentimento avassalador de culpa. Culpa por ter explodido, culpa por não ter dado conta de tudo. Esse é o ponto crucial. A conclusão do material é que o problema ali não é falta de capacidade, não é falta de força. A pessoa não é incompetente. O problema é outro. O problema é a falta de fronteiras. Ela tentou defender um território vasto demais com as portas escancaradas. É uma batalha impossível de vencer. A culpa nesse cenário não é um sinal de fraqueza, mas um sintoma de exaustão por falta de proteção. Nossa, isso é uma inversão completa do que a gente costuma pensar. Porque a gente acha que a culpa é o motor da mudança, né? Ah, me senti culpado, então vou mudar. Sim. Mas aqui é mais como o último prego no caixão, por assim dizer. É um sinal de que o sistema todo já entrou em colapso. É uma inversão total. E isso nos leva à grande redefinição que a fonte propõe. Se o limite não é um castigo, o que ele é? E a resposta é surpreendente. Limite é um ato de amor próprio. Amor próprio. É um exercício de sabedoria. É um sinal de maturidade.
E, acima de tudo, é um mecanismo de proteção da nossa própria energia. Certo. Mas aí tem um paradoxo, né? Se a pessoa já está exausta e se sentindo culpada, de onde ela tira forças para começar a construir um muro? Parece que precisa de energia para criar energia. Sim, é um bom ponto. E o material aborda isso. Não se trata de construir uma muralha da China da noite para o dia. Não, claro. A ideia é começar com uma pequena cerca. Um não dito com gentileza. Uma tarefa que você delega. Uma hora de descanso que você protege na sua agenda. Pequenos passos. Exato. Porque cada pequeno limite estabelecido não gasta energia. Ele a recupera. E o fascinante é que o material argumenta que esse princípio não é só psicológico, é quase cósmico. A própria natureza opera com limites. Como assim? O dia e a noite, as estações do ano, as leis da física. Tudo tem suas fronteiras. Limite, portanto, não é uma invenção humana para nos complicar. É um princípio fundamental da ordem. Ok, isso faz a ideia de construir muros parecer bem menos assustadora. Então vamos para a prática. O material divide essa construção em 4 grandes áreas da vida. A primeira, e talvez a mais central, é a vida pessoal. Certo. Na esfera pessoal, a falta de limites aparece como a síndrome do Salvador. Aquela pessoa que precisa resgatar todo mundo. Exatamente. Ela assume os problemas financeiros da família, os dramas emocionais dos amigos, as dificuldades dos colegas. Ela vira o centro de suporte de todos, mas esquece de ser o seu próprio suporte. A fonte usa uma imagem forte aqui. Qual? É o socorrista que se afoga porque todos que ele tentava salvar se agarraram nele ao mesmo tempo. Uau! E o ato de estabelecer um limite nesse caso é o quê? É simplesmente abandonar todo mundo? De forma alguma. É o contrário, é entender que a melhor forma de ajudar é não se afogar junto. Faz sentido. Quando essa pessoa finalmente diz, olha, hoje eu não posso te ajudar com isso, ou eu preciso de um tempo para mim, ela ativa o que a fonte chama de dignidade emocional. Dignidade emocional. Gostei do termo. É uma declaração silenciosa de que o bem-estar dela também importa. Não é egoísmo, é pré-requisito. É colocar a própria máscara de oxigênio primeiro para depois poder ajudar os outros. Sem isso, a ajuda vira insustentável e, pior, gera ressentimento. Essa ideia de não poder servir com um copo vazio me faz pensar quantas vezes a gente vê isso no trabalho. Pessoas esgotadas que acabam prejudicando a equipe inteira porque tentaram fazer tudo sozinhas. A fonte fala sobre isso no ambiente profissional. Sim, e a conexão que ela faz aqui me surpreendeu bastante. O argumento é que a nossa relação com limites no trabalho é muitas vezes um eco da nossa infância. Tem infância? Como assim? Quem não aprendeu a lidar com um não saudável dos pais ou não teve limites claros em casa, tende a ter dificuldades com figuras de autoridade. Ah, então é por isso que algumas pessoas parecem estar em guerra constante com qualquer chefe, não importa quem seja. Precisamente. A figura do chefe reativa essa dinâmica antiga que não foi resolvida. E isso pode criar relações de trabalho muito instáveis, que oscilam entre a submissão total, O sim para tudo, que leva ao burnout. isso, e a rebeldia improdutiva, que leva à perda de oportunidades. É como se o organograma da empresa virasse um palco para um drama familiar antigo. Caramba! A maturidade profissional, segundo o material, não é só sobre competência técnica. É sobre entender a diferença sutil, mas crucial, entre até onde eu posso ir e até onde eu devo ir. Essa distinção entre posso e devo é a chave, né? E me leva para a próxima área que talvez seja a mais cheia de minas terrestres. A família. Sim. Existe um medo gigantesco de que impor um limite a um pai, uma mãe, um irmão seja visto como rejeição, sabe? Como falta de amor. Como assim você não vai vir pro almoço de domingo? Você não ama mais sua família? Esse medo é o maior sabotador dos limites familiares. E a perspectiva da fonte vira isso de cabeça para baixo. Como? O argumento é que são os limites saudáveis que protegem e salvam os relacionamentos a longo prazo. A ausência deles é o que gera o caos, a mágoa e o ressentimento, que acabam corroendo os laços. Então, o limite é uma ferramenta de clareza? Exato. Ele define as regras de um convívio respeitoso. Mas e se, por exemplo, a outra pessoa interpreta esse limite como desrespeito ou abandono?
como o material sugere navegar essa situação? Ele sugere que a comunicação é tudo. Não se trata de impor uma regra de forma agressiva, mas de expressar uma necessidade de forma honesta e amorosa. Entendi. Algo como: mãe, eu te amo muito, e é exatamente por isso que eu preciso que a gente não fale sobre esse assunto, porque ele sempre nos machuca. O limite não é sobre a outra pessoa, é sobre a saúde da relação. É uma forma de dizer: eu me importo com a gente. Perfeito. Ele comunica de forma implícita. Eu me importo tanto com o nosso relacionamento que não vou permitir que ele seja destruído pela falta de respeito. Os relacionamentos mais fortes, diz o texto, são construídos com amor e com fronteiras. Uma coisa sustenta a outra. O limite como guardião do afeto. É uma ideia poderosa. E isso nos leva à última área, a vida espiritual. À primeira vista, parece estranho falar de limites em algo tão interno, né? Tão pessoal. Como isso se aplica? A fonte traz isso para um campo muito prático. Limites espirituais não são ideias abstratas, são disciplinas. São as cercas que a gente coloca para proteger nosso espaço interior. Me dá um exemplo. Por exemplo, ter um horário definido para meditar ou orar e não deixar que nada o invada. Isso é um limite. Decidir jejuar de redes sociais ou de certos alimentos para focar a mente. Isso é um limite. Entendi. Ter clareza sobre o seu propósito e dizer não a projetos ou convites que te desviam dele. Isso é um limite poderosíssimo. Então é sobre criar uma estrutura, um tipo de container, para que a vida interior possa se desenvolver sem ser engolida pelo caos do dia a dia. Perfeito. É exatamente isso. Sem essa estrutura, a fonte diz que a gente se dispersa. Nossa energia espiritual, nossa atenção se dissipa em 1000 direções. E o resultado disso é? Um enfraquecimento interno. A gente perde o foco, a convicção, a paz. Os limites, nesse caso, funcionam como as margens de um rio. Sem elas, a água vira um pântano estagnado. Com elas, a água se torna um rio com força, correnteza e direção. Uau! Essa imagem do rio me pegou. E já que a gente está nas analogias, depois de passar por todas essas áreas, a fonte encerra com uma última imagem para amarrar tudo. A de uma represa. Que é a síntese perfeita, né? Pense em toda a nossa energia, nosso tempo, nosso amor, nosso talento, como água numa grande represa. Se essa represa não tem muros de contenção, não tem limites, o que acontece? Transborda. Na primeira chuva forte, ela transborda. A água se espalha sem controle, de forma caótica, e destrói justamente a cidade que deveria beneficiar. É a energia se tornando destrutiva. É a imagem daquela pessoa esgotada lá do início que explode com todo mundo e causa mais dano do que ajuda. É a represa que rompeu. Precisamente. Agora, a mesma represa, a mesma quantidade de água, mas com limites bem projetados. Uma estrutura sólida. A energia potencial é a mesma, mas agora ela é canalizada. A água passa por turbinas de forma controlada e gera eletricidade. Uma força imensa, capaz de iluminar uma cidade inteira, de mover a indústria. A conclusão do material é essa. Nossa energia, sem limites, é potencialmente destrutiva. Com limites, ela se torna uma força transformadora. Isso muda completamente a conversa. Deixa de ser sobre o que a gente perde ao dizer não e passa a ser sobre o poder que a gente ganha ao proteger nossa energia. Exato. A percepção se desloca de algo que nos prende para algo que nos dá uma base firme para a gente ir mais longe e, paradoxalmente, para viver de forma mais leve, mais forte e, no fim, mais livre. É uma mudança de paradigma total. É sair da posição de vítima das circunstâncias, o mundo exige demais de mim, para a posição de gestor da própria energia. Eu decido como minha energia será usada. Isso é um ato de poder pessoal, no melhor sentido da palavra. É entender que os muros não são para isolar a cidade, são para permitir que a vida floresça em segurança dentro dela. E essa mudança de visão inevitavelmente nos empurra para um lugar de autoanálise, né? Não tem como ouvir tudo isso e não começar a pensar na própria cidade. Sim, e é aí que a análise se torna realmente útil. O que é fascinante é que, no fim, o material não oferece uma receita de bolo.
Ele nos convida a fazer nosso próprio diagnóstico. Implicitamente, ele levanta algumas questões que só cada um pode responder por si. Exato. E eu acho que a melhor forma de encerrar essa nossa análise é deixar essas perguntas no ar, como o próprio material faz. A primeira e mais ampla é: em quais áreas da vida uma pessoa pode estar operando sem muros, ultrapassando os próprios limites? A segunda é mais direta, quase um soco no estômago, de tão difícil que pode ser respondido com honestidade. Ao que ou a quem hoje seria preciso aprender a dizer não. E por fim, a mais prática, um convite à ação. Qual é o primeiro limite, por menor que seja, a primeira cerca a ser fincada, que precisa ser estabelecida para começar a reencontrar o equilíbrio? Um pequeno muro para, tijolo por tijolo, começar a reconstruir a cidade.